Você já se perguntou como é que os europeus puderam, no século XV, entre outros feitos, chegar ao continente americano? Naquele tempo, navegar pelos oceanos apresentava muitos desafios. Algumas pessoas tinham medo de que os oceanos fossem habitados por monstros. Outros imaginavam que o mundo fosse plano e terminasse em um grande abismo. Apesar dessas lendas, Portugal lançou-se à exploração de outras rotas navegando pelo Oceano Atlântico. Esse empreendimento foi motivado principalmente pela tomada da cidade de Constantinopla em 1453. Sob domínio turco, os comerciantes europeus que passavam por Constantinopla eram obrigados a pagar altas taxas. E isso levou os comerciantes a buscarem novas rotas para chegar ao Oriente e trazer de lá produtos de luxo bastante apreciados pelos europeus, como as especiarias. Somente em 1498, esse problema foi solucionado, quando a frota portuguesa de Vasco da Gama provou ser possível chegar às Índias, contornando a África, pelos oceanos Atlântico e Índico. Uma aliança entre a burguesia mercantil e as monarquias da época possibilitou o financiamento desse empreendimento marítimo que ficou conhecido posteriormente como o período das grandes navegações. Além de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda também exploraram novas rotas pelo mar. Mas como esses navegantes conseguiram chegar tão longe sem as tecnologias que hoje conhecemos? Os europeus desenvolveram embarcações maiores, mais rápidas e com maior autonomia de navegação. A caravela, uma das marcas das grandes navegações dos séculos XV e XVI, foi desenvolvida pelos portugueses. Ela media cerca de 30 metros de comprimento. Tinham de 2 a 4 mastros e suas velas triangulares eram chamadas de latinas. Essas velas permitiam que as caravelas usassem o vento a seu favor. Você sabe que uma embarcação à vela precisa se manter sempre em um ângulo de cerca de 45 graus em relação ao vento contrário? Esse tipo de técnica se chama navegação à bolina. Além do aperfeiçoamento das embarcações, os instrumentos de localização também iam se aprimorando. Um deles foi o quadrante, instrumento que possibilitou a medição das latitudes a partir de medidas angulares entre 2 pontos do céu. A partir do quadrante, determinava-se a altura da estrela polar antes de iniciar uma viagem para depois comparar essa altura com novas medições realizadas durante a viagem no mar. A diferença dada em graus entre as medições indicava a distância que se havia percorrido latitudinalmente. Essas medidas contribuíram para a criação de novos mapas mais precisos. Outro instrumento que os navegadores usavam era a toleta de marteloio. Já ouviu falar? Era um conjunto de tabelas que ajudava a calcular o desvio que o vento provocava na rota das embarcações. É claro que as medições angulares e de distância aferidas por esses instrumentos eram aproximações menos precisas se compararmos com as medidas obtidas por meio dos instrumentos disponíveis atualmente. Mas essas tecnologias evoluíram a partir de aparelhos simples e da necessidade constante de medidas mais precisas. As bússolas, por exemplo, que antes das grandes navegações possuíam um sistema de localização simples, foram aperfeiçoadas durante esse período e passaram a usar um sistema que compensava o balanço do navio. Quer tentar reproduzir artesanalmente esse instrumento? Para isso, você vai precisar de um ímã, uma agulha, fita adesiva, um pedaço de isopor com cerca de 1 centímetro de espessura e um vasilhame com água. Primeiro, você magnetiza a agulha passando o ímã em uma das extremidades dela. Tome cuidado de fazer o movimento do ímã sempre na mesma direção e várias vezes, sem fazer movimento de ida e volta com ele na agulha. Depois,
Fixe a agulha no isopor, utilizando a fita adesiva. Quando você modificar a posição da agulha, ela vai voltar sempre para a mesma posição, indicando a posição norte-sul. A ideia básica do uso da bússola é a de se locomover sabendo a direção aproximada que se deve seguir em relação ao norte. Não é interessante perceber como conhecimentos empíricos e científicos, aliados aos interesses econômicos, contribuíram para desenvolver tecnologias tão incríveis ao ponto de as pessoas poderem cruzar os oceanos há mais de 500 anos?